Olá, começa agora para as 22 cidades acreanas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o artista plástico Darcy Celes. Boa noite, Darcy, bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, quero dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui na TV Aldeia para fazer esse programa que vai para todas as cidades e mostrar um pouco do que é a arte, do que é o meu trabalho. Para mim é uma honra estar aqui para falar disso. Darcy, geralmente quando a gente vai apresentar um entrevistado, a gente faz uma contextualização do que trabalho que ele desenvolve, enfim, o que ele representa. No caso do teu trabalho é um pouco difícil, porque você é multiartista. Você já teve o teu trabalho reconhecido como figurinista, cenógrafo, já atuou no vídeo acreano e obteve um maior reconhecimento através das artes plásticas, das várias exposições que você já fez aqui no Acre e fora do estado também. Todas as atividades artísticas que você se envolveu, elas tinham a ver com a imagem. Pode-se dizer que você é um artista da imagem? Eu creio que sim, porque como artista plástico, eu fazia teatro, me sentia bem, mas eu me sentia melhor fazendo a parte de cenário. Já fiz maquiagem, fiz figurino, então é sempre voltado para as artes plásticas mesmo. Cheguei até a atuar, mas não me sentia muito bem fazendo isso. Tanto que eu resolvi parar e ficar mais com a parte de cenografia, de adereços. Essa parte eu ainda faço hoje em dia. Você, inclusive, ganhou prêmios nessa época que você atuava mais junto ao teatro, como maquiador, não foi? Eu ganhei em 93 o prêmio de melhor maquiagem no Festival de Francisco Beltrão, no Paraná. Foi o último festival que eu participei também. Voltando aí, resolvi abandonar as artes cênicas. Não, depois disso ainda fiz o filme Menina Mãe. Atuando, mas aí eu resolvi deixar as encenações e ficar só com as habilidades manuais mesmo, a pintura e fazer essa coisa que eu levo mais jeito para fazer, né? Agora, falando em jeito, esse prêmio que você recebeu, a maquiagem, ela, de certa forma, é uma maneira de você compor um trabalho artístico também, é uma forma de pintura também, não é? Exatamente, eu acho que foi por isso que eu consegui ganhar esse prêmio, né? Porque eu estava ali exercendo a minha função de artista plástico, o meu trabalho como artista plástico, usando como tela o rosto dos atores e das atrizes. Darcy, conta pra gente, você tem uma evolução muito bonita, né? E a gente já percebe que você passeou por várias artes e foi se encontrando como artista. Muita gente que está em casa hoje, principalmente jovens, adolescentes, até crianças mesmo, já tem uma predisposição para as artes. E quando é que caiu a ficha assim, que você era um artista plástico, que você queria viver disso que você faz, da tua arte? Rapaz, a história... Porque eu desde pequeno eu gostava de desenhar, o meu pai desenha e tal, tem toda uma história dentro de casa com a questão do desenho. E quando eu fiz 16 anos eu resolvi encarar isso como profissão para mim. Então eu vim para a cidade, eu morava no interior, morava na colônia, e resolvi vir para a cidade para trabalhar com arte. Porque era uma coisa que eu achava que dava certo, que eu podia dar certo para fazer esse tipo de coisa. Então eu vim para cá e fui aprender, eu sou autodidata. Fui aprender fazendo. Então, chegando aqui foi quando eu tive contato com os artistas, comecei a conhecer as pessoas que faziam arte dentro da cidade de Rio Branco. E com essas pessoas eu fui desenvolvendo o meu trabalho, aprendendo. Aprendi uma coisa com os artistas como o Péricles Silva, o Dalmir Ferreira, mais tarde eu conheci o Danilo. E com esse povo, com esses artistas, é que eles são meus professores, né? Foi com eles que eu fui aprendendo algumas coisas e pesquisando sozinho mesmo, em casa, vendo em livro. E eu acho que isso faz com que a gente crie um trabalho um pouco diferente, porque a gente não tem uma escola normal que os outros têm, né? Você tem que usar a criatividade e correr atrás. Então, dessa forma que eu venho desenvolvendo meu trabalho até hoje, chegou no ponto que está. Eu acredito que eu ainda tenho muito para aprender, para pesquisar e para descobrir daqui para frente. Darcy, mas tem muita gente que se impressiona com o teu trabalho, justamente por você fazer essa conexão com esse universo local, acreano, do nosso cotidiano, do dia a dia amazônico,
com essas referências universais de grandes nomes da pintura. E quando se fala em autodidatismo, eu queria que você explicasse. Às vezes quando a pessoa diz, eu sou artista autodidata. Ser autodidata é ser um estudioso da arte também? Eu creio que sim, porque não é porque você não frequenta uma escola de arte que você não pode estudar arte. Então a gente pode, você tem livros que falam como é, que te explica tudinho, então você tem que correr atrás dessa forma. Hoje que a gente tem uma faculdade aqui de artes visuais, mas até então não tinha. Quase todos os artistas que nós temos aqui são autodidatas. Agora, eu até estava conversando quando teve aqui do Itaú Cultural a dona Araci e a Anisete, que hoje está Lanhado, que hoje é a curadora da Bienal de São Paulo. E elas até a gente teve uma conversa e elas discutindo quem é autodidata e quem não é. Porque quando você estuda de alguma forma, acaba não sendo mais autodidata. Ou ao mesmo tempo é também porque você está estudando por conta própria, não tem um professor. Então ficou numa dúvida o que realmente era autodidata e o que não era. E eu acho que o autodidata é todo mundo que consegue fazer sem nunca ter tido aulas, uma pessoa para ensinar e tal, eu acho que é autodidata, mesmo que depois ele vem aprimorar o seu trabalho. Como foi o meu caso, eu descobri que eu podia fazer, agora eu vou aprender a fazer direito e correr atrás desse fazer direito. Fui pesquisar, fui descobrir, por mais que eu não tivesse que ir para uma sala de aula. Correto. Fui aprender por conta própria, aprender fazendo. Muita coisa eu aprendi fazendo mesmo. O cara falava, você faz isso? Eu pensava, acho que eu consigo, vou fazer. Vamos lá, vou fazer. Quebrava a cabeça, estragava material, mas depois dava certo e conseguia superar todos os limites do trabalho e executava um trabalho com uma certa... ficava um trabalho, de certa forma, bom. Darcy, eu me lembro aí quando eu ainda era criança, eu lembro de uma exposição tua no Sesc, que trabalhava um pouco do surrealismo. Logo depois, as pessoas se depararam com um trabalho teu que trabalhava uma outra linguagem, que era a linguagem do cubismo. E, recentemente, você começou a trabalhar com a técnica daquele pintor americano famoso, Jackson Pollock, com o expressionismo, apesar de ter alguma coisa figurada, mas assim, é uma linha de trabalho que você começou a desenvolver agora. Qual é a tua fonte de pesquisa? Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver as imagens da tua exposição. Você está com a exposição aberta agora, Multidimensões, lá no Espaço Cultural da Justiça Federal. Eu queria que você dissesse para a gente, daqui a pouco a gente vai ver essas imagens, qual é a tua linha de pesquisa? Como é que você define um tema e trabalha esse tema? Olha, eu sempre estou ligado no que está acontecendo, tentando descobrir um tema novo para uma exposição. E quando eu comecei a pesquisar para a exposição, vou falar da primeira exposição que você viu. Que era uma exposição surrealista. E o que é o surrealismo mesmo, até para a gente entender melhor? Vou tentar explicar, apesar de eu não ser, de eu fazer, mas não ter assim uma definição fechada, concreta disso. O surrealismo é uma coisa mais do imaginário, onde você pode colocar elementos absurdos, coisas que praticamente você só cria na imaginação mesmo, e como o quadro do Salvador Dalí, aqueles relógios derretendo, são coisas surreal, que praticamente não existem. E eu fiz a pesquisa justamente em cima do trabalho do Salvador Dalí, quando eu fui fazer a minha exposição surrealista. Apesar de voltar esse trabalho mais para a nossa região, tentar buscar elementos daqui, que na época eu me prendia muito a estar retratando o nosso meio ambiente. Logo em seguida, eu resolvi fazer uma exposição trabalhando um pouco o cubismo. E também usei um tema regional, só que dando uma cara mais, uma linguagem, usando um estilo mais universal, que é o cubismo, dando uma cara nova para as artes regionais, no caso. E, ultimamente, pesquisando, descobri que eu podia fazer um trabalho mais expressivo, que tivesse mais brilho, que tivesse mais expressão, usando uma nova forma de pintar, que é o trabalho impressionista, só que é um impressionista feito com a tinta mais jogada, não é usando pinceladas, mas sim despejando os pingos de tinta sobre a tela e dando forma. E as coisas acontecem assim, justamente por isso, porque eu sou autodidata, então eu tenho que aprender fazendo, eu fico pesquisando, fico tentando, pego um pedaço
de tecido, estico lá e faço as minhas experiências para ver se dá certo. Depois eu falo, bom, aqui vai dar, vou levar em vai frente. funcionar e vai... Vamos dar uma olhada nas imagens para a gente ir comentando? A gente está com as imagens da exposição do Darcy Celles e esse é o trabalho cubista. Esse é da fase cubista, foi a exposição que eu fiz onde retratava os trabalhadores, né? Aí já temos um trabalho dessa fase mais pollokiana aqui. Que são as danças. Na verdade, os quadros estão juntos, né? Como foi filmado lá na exposição, né? E lá eu fiz uma junção de tudo que eu tinha para mostrar. Então, o cubismo e o impressionismo tá lado a lado aí. Esse trabalho aí, ó, é um trabalho de pesquisa das danças indígenas, é o Mariri. Na verdade, são vários quadros que tem essa pesquisa nos vários tipos de dança, né? Tem capoeira. Eu estou agora pesquisando para fazer um trabalho em cima da música. Uma série musical. Correto. E essa última imagem que a gente estava vendo, essa também é desse trabalho cubista. Exato. O cubismo é um estilo de pintura que foi criado pelo Picasso? Na verdade, foi quem difundiu mais, mas eu não lembro agora o nome do artista, mas na Alemanha já tinha um artista que foi quem realmente começou esse trabalho no cubismo. Do cubismo, que são traçados. Como que você faz para fazer um quadro como esse? Inclusive esse quadro, a gente daqui a pouco vai falar mais dele, foi o quadro que entrou no catálogo dos artistas brasileiros, né, editado pelo Senado Federal. Pode colocar na imagem de novo esse quadro. Como é que você faz para fazer um quadro como esse, Darcy? Você desenha as linhas primeiro? Quase todos os meus trabalhos eu faço um esboço antes num pedaço de papel para me saber o que eu vou fazer na tela. Então eu defino a figura, praticamente as linhas que formam os cubos e os traços que cortam a tela, parte da figura humana. Então tem o desenho da figura humana e dali eu parto com as linhas para as laterais que vão dar toda a triangulação e os cubos dentro do espaço. Isso, por exemplo, é uma técnica que você aprendeu sozinho ou que você estudou e viu que se podia fazer desse jeito? Não, é uma pesquisa, não é um trabalho. Eu pesquisei em cima do trabalho do Picasso, em cima de outros artistas que faziam o trabalho cubista. Mas essa questão de sair tudo da figura principal, isso já é uma coisa minha mesmo, porque identifica mais o meu trabalho dessa forma. Eu não uso muito essa mistura do cubismo que traça todos os elementos. Sempre o elemento principal ele é cubista, ele é todo em cubos, mas a partir dos cubos desse elemento que parte as linhas que vão fazer o restante do fundo da tela. Correto. Darcy, vamos aproveitar aqui e vamos mostrar então aqui o catálogo que é de 2005, né? Isso. O catálogo de artistas plásticos brasileiros. Nesse catálogo o Acre está representado com 2 artistas e você junto com o Sansão Pereira, não é isso? Pois é. Que honra, né? Eu tive uma honra muito grande em entrar no catálogo e juntamente com ele. E esse ano nós vamos ter um novo catálogo e vão ter outros 2 artistas acrianos. Já estão definidos os artistas? Já estão. Quem vai estar participando esse ano é o Wellington Santana e o Danilo de Sacre. São 2 artistas também já conceituados e que têm um trabalho reconhecido. Exatamente. Aqui. E eu acho assim, que o artista acriano hoje ele tem que começar a pensar que o Acre ele é parte do Brasil, é parte do mundo. Então tem que começar a pensar no que acontece não só aqui dentro, tem que pensar no que está acontecendo fora, pensar no todo o movimento artístico nacional, não só no que se faz aqui dentro. Então, porque a gente começou a pensar assim, que a gente começa a sair daqui. Essa semana eu recebi um convite para fazer uma exposição em Florianópolis, agora em 2007. Justamente quando eu falei dessa minha proposta de fazer uma série de música, a pessoa ficou muito interessada e falou, olha, vamos organizar, eu vou ver galeria, vou ver tudo para você fazer essa exposição lá. Então, eu acho que está na hora dos artistas começar a pensar além das fronteiras, começar a pensar até fora mesmo do país. A gente tem alguns artistas que já recebeu o convite, eu sei que o Danilo recebeu o convite para fazer uma exposição juntamente com o Dalmir Ferreira na Alemanha. E apesar de muitas vezes a gente não ter condições de ir, mas são novidades, são coisas de começar a se articular para isso. Exatamente. E eu acredito que cada vez mais o mundo e o Brasil vai estar de olho aqui no nosso estado, não em cima das outras coisas que eles já vivem de olho, mas em cima das artes.
Porque nós temos bons artistas, faltam eles descobrirem que são bons e que podem fazer muita coisa melhor do que já estão fazendo. Bacana. Darcy, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta nesse mesmo assunto, tá bom? Não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta conversando com o artista plástico Darcy Seles. Darcy, no bloco anterior, você falava da importância que tem dos artistas acrianos perceberem a necessidade dessa conexão com o Brasil e mesmo com o mundo, né, de se inserir nesse circuito. E aí eu te pergunto, como é que é a inserção do Acre hoje nesse circuito de artes plásticas? Através do SESC, através das mostras, dos espaços que existem para se expor trabalhos em vários lugares do Brasil e mesmo no mundo. Com algumas exceções, a gente tem tido pouco, essa inserção dos artistas acreanos tem sido pouca. É claro que agora a gente teve lá no Senado essa exposição na qual eu participei, a gente já tem convite para outros artistas irem participar. Eu tive esse convite para expor em Florianópolis. Eu sei que tem outros artistas que já foram. Gesileu teve em Brasília, no Rio de Janeiro. E alguns artistas começam a sair. Esse ano de 2006, foi um ano muito positivo para as artes plásticas no Acre. Devido à Bienal, devido ao trabalho do Hélio Melo, está sendo o destaque da Bienal de São Paulo esse ano. Ter vindo esses artistas de lá fazer um trabalho aqui, trocar informações com os artistas aqui, os artistas acreanos. Então isso está sendo uma forma de fomentar mais as artes no nosso estado. Então quem está atento para as artes plásticas, quem está querendo aprender, está junto com a galera, está indo lá, está aprendendo. Nós temos aí algumas pessoas que estão chegando junto e não estão deixando a oportunidade escapar. Uhum. Nós temos alguns artistas novos que estão surgindo aí, com promessa de ser grandes artistas, que já tem um trabalho que já está mostrando isso. Então, eu acredito que esse intercâmbio está fortalecendo mais ainda o nosso trabalho. E os artistas acreanos começam a perceber isso, começam a melhorar o seu trabalho com isso. Darcy, você tocou num ponto que eu não teria como deixar de não tocar nessa entrevista, que é a inserção do Acre, a posição do Acre na Bienal de São Paulo. A Bienal de São Paulo é uma das mostras de arte contemporânea mais importantes do mundo. E o Acre, tem como tema esse ano, Como Viver Junto, e tem o Acre como destaque. E um desses destaques é a exposição de mais de 50 quadros do artista plástico acreano Hélio Melo, ou seu Hélio, como a gente costuma chamar. Que importância é essa? Além do Acre, o que significa essa participação, essa exposição dos quadros do seu Hélio Melo na Bienal de São Paulo? Significa mostrar para as pessoas que trabalham com arte, para os donos de galerias, para o pessoal que tem acervos de arte, que tem museu, que o Acre existe para eles. Porque até então muita gente não sabe nem que existe o Acre, quanto mais que existe arte no Acre, né? E boa arte. Arte. Então é a vitrine para se mostrar o que nós temos. E estamos mostrando, eu acredito que muito bem, com o trabalho do Hélio Melo. Você acha que foi bem escolhido o trabalho do seu Hélio? Eu acho que foi escolhido, bem escolhido, é uma coisa merecida pelo trabalho que ele teve. E eu acho que todos os artistas plásticos, isso é unânime, todo mundo concorda com isso. Isso foi em conteste? Isso. Será que é porque o seu Hélio já faleceu? Será que se ele fosse vivo ia ter gente reclamando? Olha, é capaz, porque a gente sabe que o ser humano é meio complicado. Uhum. Mas, infelizmente, ele faleceu, mas felizmente que ninguém questionou nada. E deixou uma obra maravilhosa. Por ele ter ido.
E a gente, além disso, nós temos também os artistas residentes que vieram para cá, que fizeram um trabalho em cima do nosso estado aqui, de pesquisa. Nós vamos ter uma escultura gigante de uma seringueira que está sendo levada para lá, uma escultura com 18 metros, uma seringueira de 18 metros de altura, que está sendo feito por um artista colombiano, né, que veio para cá, fez esse trabalho e está levando para lá. E a gente vai estar mostrando mesmo o que nós somos, o que o Acre é na área de artes. E com certeza não vai ser vergonhoso para a gente, não. Vai ser muito bom a gente estar lá. Bacana. Daci, você é um artista que, como a gente já percebeu nessa entrevista, você está se renovando e enfim, estudando, sempre se ligando em novas tendências para aplicar isso no teu trabalho. Esse contato com esses artistas que vieram, foi um grego, um colombiano, uma polonesa e uma canadense, né, que estiveram aqui no Acre, fazendo oficinas e criando trabalhos que vão expor na Bienal, que são a leitura deles sobre o Acre. Nesse contato, o que se aprende efetivamente? Esse aprendizado vai muito além da técnica, da mera técnica de como se fazer uma obra de arte? Vai, porque você aprende que nem sempre o que a gente está fazendo corretinho, bem feitinho, bonitinho, não é só isso que é a arte. A arte, ela é, além do bonito, além da coisa feita correta, com as cores nos lugares certos. A arte, ela é uma coisa que ela tem uma função que é de levar mensagem, de criticar, de estar botando, de estar fomentando, fazendo com que as coisas mudem, com que o olhar do ser humano mude sobre determinadas coisas. E justamente o tema da Bienal, por ser como viver junto, para ver as questões que tem, por que as pessoas se estranham tanto, por que as coisas não dão certo uma pessoa com a outra. Então, para você aprender que a arte, o proveito que a gente está tirando disso é aprendendo essas coisas, aprendendo que a arte não é simplesmente pintar uma tela. O artista tem que saber que tem a arte da performance e saber respeitar isso, né? Saber respeitar os outros, por mais que a gente não vá fazer, mas saber respeitar, porque também é arte. Uhum. E a gente já tivemos algumas experiências aqui de que vem um artista de fora fazer um trabalho e os artistas daqui acham que o trabalho desse cara é muito ruim. A pessoa não conhece, não sabe do que está falando, né? Não conhece não sabe, não tem referência para criticar. Não estudou para saber por que ele está fazendo aquilo, então acha que aquilo, se isso é arte, qualquer um pode fazer e tal. E não é bem assim, né? O cara faz porque tem uma mensagem, tem um motivo para estar fazendo. Correto. Daci, você também trabalha como aderecista e, enfim, desenvolve esse trabalho mais ligado à produção. Agora, no Festicuca, quem estiver andando por lá pelo Festival de Cultura Caipira, aqueles balões, aqueles adereços, ali muito tem coisa da sua mão. Você mesmo produziu e coordenou grande parte desse processo. Aí é isso que eu te pergunto, até que ponto esse tipo de trabalho é arte e a partir de quando que isso passa a ser um fator de produção ligado a uma coisa maior? Aí entra mais a parte da arte decorativa, né? Aí é onde tem que ser bonitinho e bem arrumadinho. Uhum. Que aí é onde você vai estar com tudo arrumado para receber uma população que vem para um espaço bonito, realmente. Aí você tem que tentar dar o melhor, fazer o mais belo possível. E eu acho que toda forma de arte é arte. Não é porque a gente não pode discriminar também. Eu acredito que a parte decorativa é uma forma de arte também. Correto. Daci, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu queria te agradecer a presença aqui no Ideias da Aldeia. Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que essa oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, falando da arte, é importante. Então, esse ano, como eu acabei de dizer, foi um ano bom para as artes plásticas e nada melhor do que estar divulgando isso, estar falando que foi bom e contando os nossos dividendos das artes plásticas, principalmente.
Com certeza. E os lucros. É. Bom, então, você está com a exposição no Espaço Cultural da Justiça Federal. Essa exposição também está online. Quem tiver acesso à internet pode acessar o site www.ac.trf1.gov.br, como está aí na tela. Lá as pessoas podem conferir as obras do Darcy Celles que estão expostas no Espaço Cultural da Justiça Federal até agosto. E tem também o telefone de contato, não é, Darcy? Para quem quiser entrar em contato, conhecer as telas e um pouco mais do seu trabalho, enfim, pode deixar, fica à vontade. Pode ligar lá para o 8402-7613, falar comigo mesmo e a gente vê o que podemos fazer. Bacana. Darcy, muito obrigado e muita força nessa caminhada artística aí. Obrigado a você e sempre que puder e quiser estaremos à disposição para falar sobre artes. Legal. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo com o artista plástico Darcy Celles. Até a próxima, a gente se vê. Vai. Surrealismo